Interpretação de eletrocardiograma. Só que hoje eu vou falar de bloqueio atrioventricular. Então, se você tem dúvida de como identificar um bloqueio de primeiro, de segundo, de terceiro grau e as condutas de acordo com a American Heart Association para um paciente adulto, fica até o final do vídeo que você vai entender de uma forma muito fácil e simples, porque afinal é fácil, tá? Se você está chegando a partir deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, seja membro, siga a gente lá no Instagram e aproveite e entre para o Telegram. Vamos lá, se você é aluno de medicina, de enfermagem, sei lá, fisioterapia, se você está interessado nesse tema, então esse vídeo vai te ajudar, beleza? Bloqueio atrioventricular. Primeira coisa para você entender um bloqueio, você precisa entender fisiologia do sistema de condução. Bom, nós temos um nó sinusal, um nó atrioventricular, ponto, tá? O restante eu não vou falar porque você já sabe. O estímulo, ele chega onde primeiro? Ele chega no nó sinusal e ele é propagado pelos feixes internodais até o nódo atrioventricular, beleza? Para que existe o nódo atrioventricular? Por uma simples razão, atrasar o estímulo. Mas para que tem que atrasar o estímulo? Se o estímulo não atrasar, a gente vai ter contrações simultâneas de átrios e ventrículos, beleza? Então esse atraso que ele acontece, ele é fisiológico, para que os átrios façam as suas contrações e depois os ventrículos façam as suas contrações e pronto, né? Primeiro os átrios e depois os ventrículos. Agora, em condições fisiopatológicas, a gente tem um bloqueio de primeiro grau, que na verdade não é um bloqueio. Vou colocar aqui na tela, ó, vou deixar aqui na tela o tempo todo, enquanto eu falo, e vocês vão prestando atenção. No bloqueio de primeiro grau, não existe bloqueio, sabe por quê? Porque você está vendo aí uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. A única coisa que está diferente neste eletro aí é a distância entre a onda P e o início do complexo QRS. A gente fala que quando o intervalo PR ele é maior do que 0,2 segundo, isso significa que o paciente está com bloqueio de primeiro grau. Edras, por que chama bloqueio de primeiro grau, sendo que não tem bloqueio? Agora eu sabia que você ia fazer essa pergunta, então já vou te dar a resposta. Se o nódo atrioventricular ele atrasa, quem garante que ele não pode bloquear? Então na verdade existe uma intenção de bloqueio. Há o bloqueio? Não, mas há uma intenção. Então é um paciente que ele foi classificado como um bloqueio de primeiro grau. Mas na prática, você olhando no eletrocardiograma, você não enxerga nenhum tipo de bloqueio. Beleza? Vamos lá. Primeiro grau, então é só isso. Intervalo PR maior que 0,2 segundo, ponto final. Beleza? Bloqueio de segundo grau. Nós temos dois tipos de bloqueio de segundo grau. Ele é chamado de tipo 1 ou tipo 2. Ele é chamado de MOBITS 1, MOBITS 2. O MOBITS 1, o tipo 1, pode ser chamado também de Wackenbeck. Enfim, né, isso pra gente não interessa. O que acontece aqui no bloqueio de segundo grau do tipo 1 ou MOBITS 1? Existe o bloqueio aqui, tá? Só que dá uma olhadinha no elétrico que eu vou colocar aqui. Veja bem, existe uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. P, QRS e T. Só que vai observando que a onda P ela vai se afastando do QRS a cada ritmo, tá? Cada ritmo. Só para você entender o que é ritmo. É uma onda P, um QRS e uma onda T. Então a cada ritmo, ou seja, a cada estímulo, a onda P ela vai se afastando até uma hora ela ficar sozinha. Quando ela ficou sozinha, significa que o nódo atrioventricular segurou o estímulo e não passou para os ventrículos. Então não tem QRS e nem a onda T de tatu. Beleza? Então, MOBITS 1, onda P vai distanciando até ter o bloqueio. Show de bola? E no MOBITS 2? No MOBITS 2 a gente já tem até duas condições, né? Existe lá o 2:1, que manda dois ritmos, desses dois ritmos, um é ritmo, outro é bloqueio, tá? Mas antes disso, vamos entender o seguinte. No MOBITS 2, não existe onda P afastada do QRS, tá? Ela sempre vai ficar no local de origem, no local fisiológico. Então, onda P, complexo QRS e onda T. O problema é o seguinte, tem P, QRS, T, depois já não tem mais nada. Só tem a onda P e não tem o QRS. Ou seja, é um bloqueio instantâneo. Então, o que pode acontecer aqui em alguns casos? Pode existir o quê? O ritmo, por exemplo, vamos olhar na minha mão, ó. Ritmo normal, bloqueio.
ritmo normal, ritmo normal, ritmo normal, bloqueio. Ou seja, eu não tenho nem sinais que o paciente vai ter um bloqueio, diferente do Morbit-Zoom, que vai atrasando, 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 bloqueia. Vai atrasando, atrasando, atrasando e bloqueia, beleza? Então, qual que é a diferença? Aqui a onda P vai se afastando do QRS até bloquear, aqui a onda P não se afasta do QRS, mas tem um bloqueio repentino, beleza? E por último, né, o mais fácil de todos, é o bloqueio de terceiro grau, que a galera chama de bloqueio atroventricular de terceiro grau. O que é isso? Por que é isso? Gente, isso é o mais fácil. Toda onda P é precedida de um QRS onda T em condições fisiológicas, certo? Agora, não tem como um paciente não ter onda P se o estímulo chega em nó sinusal. Gravou? Não existe, tá? Um paciente que não tem onda P se o estímulo chegou em nó sinusal. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Tá? Vou colocar o eletro aqui para vocês olharem aí. Então, cada setinha dessa que você está olhando aí, isso significa que é a onda P que ela existe. Então, quando o estímulo chega no nó sinusal, ele passa pelos feixes internodais e chega no nódo atrioventricular, que dá aquela atrasadinha e libera o ritmo. Sabe o que acontece no BAVT? O nódo atrioventricular, ele vai segurando e bloqueia, ele vai segurando, depois ele libera. Então, não existe um padrão. Então, a gente chama bloqueio atrioventricular de terceiro grau de ritmo dissociado, ou seja, a onda P não faz nenhuma relação com os QRS que aparecem nesse elétrico que vocês estão vendo. Então, pode observar que a gente tem P, aí depois lá na frente a gente tem um P e um QRS, só que não necessariamente esse QRS é desse P que acabou de acontecer. Por quê? Como o nódo atrioventricular ele segura o ritmo, então ele pode segurar e bloquear, ele pode segurar e liberar junto com um ritmo que acabou de chegar lá no sinusal. Então, por isso que é um ritmo dissociado. Então você vai ter onda P em lugares, assim, você vai ter onda P síncrona, tipo assim, certinha, regular, e você vai ter um QRS em alguns lugares bagunçados, tá? Então aquele QRS ele não precede a onda P. Então por isso que a gente fala que o paciente está com bloqueio atrioventricular total, beleza? Galera, o que é o tratamento disso? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Calma, é muito fácil. Dá uma olhadinha aqui nessa droga. Essa droga chama-se atropina, tá? A atropina é um bloqueador, na verdade ela é um antagonista que bloqueia a acetilcolina com os receptores M2. E M2 vai fazer o quê? A gente vai bloquear justamente ali o nó sinusal, tá? Pra gente... aliás, o bloqueio da atropina, ele bloqueia a acetilcolina. O que a acetilcolina faz? Bradicardia. Então, o que a gente quer? Que a frequência cardíaca do paciente aumenta. Porque, aqui, por exemplo, ó, esse paciente vai estar com frequência cardíaca abaixo de 50. Quanto? Vai depender do bloqueio ou também da condição clínica do paciente. Então, se você bloquear a acetilcolina para não se ligar a esse receptor, a tendência é a frequência cardíaca elevar. Então, numa primeira tentativa, num primeiro momento, é uma droga muito indicada. Ela não é tão potente quanto outras condutas, mas ela é uma medida inicial que, em tese, dá certo. E como a gente está em 2021, a American Heart Association ela fez algumas mudanças de dosagens, tá? Então, a atropina, agora, ela é feita como? 1 miligrama, tá? Então, a atropina, para quem não conhece, é essa ampolinha pequenininha aqui, tá? Muito cuidado. Essa ampolinha tem 0,25. Ou seja, para você fazer 1 miligrama, você precisa 4 ampolinhas dessa aqui para ser feita. Ela é feita direta, não é diluída, e o intervalo entre uma atropina e uma próxima atropina, se for utilizar, é de 3 a 5 minutos. Edra, qual que é a dosagem máxima de uma atropina neste caso? 3 miligramas, beleza? Existe também fazer adrenalina, né? Vou colocar adrenalina, não vou colocar epinefrina, não. Adrenalina, ué, mas vai fazer adrenalina? Adrenalina não usa só em parada ou em reações alérgicas? Não! A gente pode usar a epinefrina, né, que é a adrenalina. A gente vai usar como? A gente vai usar ela 1 micrograma por minuto, tá? Beleza? Então, adrenalina, vamos pegar a adrenalina ali, mas uma ampolinha de adrenalina a gente vai usar ela calculando pelo peso do paciente, aliás, pelo tempo que vai ser infundido ali no paciente, tá? Segunda opção que eu tenho também como droga é a dopamina. A dopamina também ela teve alteração agora nas últimas, ajustes que a American Heart Association ela fez, e agora a gente usa de 5 a 20
vai dar espaço. De 5 a 20 micrograma quilo minuto, tá? Então tem que fazer um cálculozinho aí, pega o peso do paciente aproximado e faz o cálculo. Na minha experiência, o que é mais fácil para fazer o cálculo de cabeça na emergência? Usa 10, tá? Em vez de usar 5, usar 20, usa 10. O paciente tem 70 kg, 70 vezes 7, 700. 700 o quê? Micrograma por minuto, beleza? Ou 0,7 miligrama por minuto. Fica muito mais fácil para você usar, beleza? Éder, mas o que seria a primeira linha de escolha? Olha, a atropina seria a primeira linha de escolha e esse aqui seria a terceira linha de escolha. Uai, mas e o que seria a segunda linha? O que seria interessante? Bom, segunda linha a gente pode colocar como marca-passo transcutâneo, tá? Transcutâneo. Que marca-passo é esse, galera? Aqui a dopamina está aqui, tá? Para fazer o cálculozinho, bem bacana. O que é o marca-passo transcutâneo? Marca-passo transcutâneo é como se fosse aquelas pazinhas do DEA, desfibrilador externo automático. Você coloca nos mesmos locais e você vai lá no aparelho e faz a configuração. A configuração bem simples, né? Você quer quanto de frequência cardíaca? Eu quero em torno de 70 a 80, né? Tendo em vista que na fisiologia 72 batimentos, eu vou colocar, sei lá, 70. Você vai lá, coloca 70, coloca lá os miliamperes lá, você pode começar com 5 mV, ou 10, ou 20, e vai aumentando de acordo com as espículas que vão aparecendo no seu eletrocardiograma. Ou melhor, na monitorização, que é o ECG em tempo real, lá do monitor, beleza? O marca-passo transcutâneo, transcutâneo, ele é uma medida assim, de pronto-socorro. Isso aqui não é uma medida de como se diz, um tratamento definitivo. Isso é tipo assim, uma situação emergencial para uma ambulância ou para um pronto-socorro. Agora, numa UTI, a gente tem o quê? Em vez de usar o transcutâneo, a gente tem o transvenoso, tá? Então, transvenoso seria usar a técnica de sound, que é aquela mesma técnica que faz acesso central, e vai passar o marca-passo, beleza? E o tratamento final é o que o cardiologista fazer, né, uma série de exames com esse paciente e para tratar. Então vamos lá, agora pega a dica de ouro, que essa dica é muito importante. Geralmente, quem tem bloqueio de primeiro grau resolve com atropina, em geral, tá? Bloqueio de segundo grau vai depender muito da condição clínica do paciente. Se você quiser ser conservador, você pode começar com atropina. Lembrando, você não precisa chegar na dosagem máxima de 3 mg. Se você faz uma ampola, você percebe que, tipo, uma ampola não, né? Você faz 1 miligrama, você percebe que não surtiu efeito nenhum, a frequência cardíaca continua da mesma forma, e você não precisa fazer 3 vezes, porque é a dosagem máxima, e vir para cá. Se você já tem essa condição de fazer o marca-passo aqui, faça logo o marca-passo no paciente. Aliás, coloca o marca-passo e já resolve a vida dele, tá? A gente sabe que marca-passo nem é uma realidade em todos os lugares, né? Principalmente aí no nosso país. Então, por isso que eu coloquei nessa sequência, porque geralmente quando não tem, a gente precisa de drogas, né? Pode ser no caso adrenalina. Por que adrenalina? Por que dopamina? Bom, se aqui eu vou bloquear o parasimpático, aqui são drogas agonistas, elas vão estimular receptores alfa e betas, no caso beta 2 cardíaco, para aumentar a frequência cardíaca de um paciente que está com bloqueio. Beleza? Galera, é só isso, é muito fácil, é bem tranquilo, tá? Essas informações estão na Sociedade Americana de Cardiologia, né, que é a American Association. Para quem vai fazer SLS, essas informações são extremamente importantes, seja enfermeiro, seja médico, enfim. E aí é só isso, galera. É só isso aqui, beleza? Se o paciente estiver instável, aí a gente tem que conversar. A gente tem que bater um outro papo, beleza? Então o paciente aqui, tirando a frequência cardíaca vai estar baixa, eu vou analisar o estado geral dele. E se o paciente estiver muito instável, a gente tem algumas condutas um pouquinho diferentes. Beleza? Se gostou, coloca aqui o seu like. Se você não gostou, você coloca o dislike, coloca o seu comentário. E a gente tem taquicardias para fazer também. Mas eu preciso saber se vocês realmente gostaram do vídeo. Beleza? Falou!